o Vanderlei Passarella. Boa tarde, Vanderlei, seja bem-vindo. Ligar aqui, tudo bom, Flávia? Tudo bem? Prazer em conhecê-la. Pegar aqui Prazer já. todo nosso. Vanderlei é mestre em administração de empresas e bacharel em economia pela FEA USP. Autor dos livros Conselheiro de Empresas, O que você precisa saber para construir uma carreira promissora. A reinvenção da empresa, Projeto Ômega, o despertar dos líderes integrais e fábrica de ideias, banco de oportunidades. Muito prazer, obrigado. Prazer é todo nosso, obrigada. Eu queria convidar também a Luciene para estar junto aqui no painel, né? Luciene, por favor. Vamos lá, Luciene Dias, seja bem-vinda ao Festival da Diversidade. Boa tarde. A Luciene é presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Conselheiros Consultivos Certificados, com experiência em sucessão familiar, contratação de primeiro gestor profissional e diagnóstico e preparação da empresa para a implantação do Conselho Consultivo. Desculpa a minha... Tá longo mesmo, né? Aqui. Implantação do Conselho Consultivo. Então, a gente vai falar agora sobre modelos de governança, a diversidade nos modelos de governança, é isso? É isso aí. É isso aí. Bom, vamos começar, né, e passar um pouquinho do que a gente entende, né, por essa diversidade que hoje está tão em voga, né? Nós temos visto não só na mídia, como as discussões, né, do perfil dos conselheiros, de como é que uma boa governança deve funcionar, né, nesse nosso novo mundo hoje, que é um mundo realmente multidisciplinar, um mundo multipolar, né, e que também sofre, é um mundo que está em transição. A gente não pode ignorar, né, que muita coisa hoje ainda está acontecendo, ainda está em processo de transição. Então, o que a gente queria começar abordando, né, eu acho que eu vou até sentar aqui para ficar à vontade aqui junto com a Luciene, né? Então, a gente queria começar, eu vou começar a passar os slides, né, para falar um pouco do histórico, né, que a gente está inserido, né? Qual é o pano de fundo dessa governança que hoje está muito em voga, que está todo mundo conversando e falando. Então, eu queria começar aqui a passar os slides, não sei se já foi, aqui está primeiro a minha foto, já me apresentei. O que eu criei nesse primeiro slide, eu fui remontar um pouquinho do histórico da governança, né, tentando trazer um tipo de governança conforme a diversidade nos conselhos, né? Então, olhar um pouquinho desse painel histórico. Só para fazer uma introdução também, falar um pouco da governança, por que a governança é importante e por que nós estamos hoje num momento em que se discute bastante, e esse tema entrou muito, né, para as discussões. Porque a governança, ela, num passado recente, eu estou falando aí século passado, ela se colocou como sendo uma intermediação entre acionistas e dirigentes, né? Então, muitos conflitos começaram a acontecer, principalmente no bojo das empresas que perderam a figura daquele acionista controlador, né, as chamadas corporations. Então, essas grandes empresas começaram a perder essa figura. Quem é que manda aqui? Quem é o controlador? E quando ela perde essa figura, o dirigente tem uma certa tendência a ficar muito à vontade. Então, até por lei, foi-se obrigado nas empresas de capital aberto colocar um conselho, né? E esse conselho é quem está a cargo de exercer a chamada governança, que é o quê? É olhar para a empresa para ver qual o futuro que ela vai, a Luciene vai explorar bastante isso, né? O que é governar, ir para frente, mas também olhar os controles, como é que a empresa realmente está se comportando, ela está em compliance com as leis, ela tem uma cultura que de fato ela é bacana, vai estar condizente com os valores dos acionistas, enfim, ela tem controle se ela está indo para a direção correta. Então, governar é muito fazer isso. E aí, o incipiente, né, a governança incipiente no século passado, fazendo uma história e tentando dar um título, né, para o que acontecia, a gente chama uma governança de camaradas, como está mostrando aí o chart, né? O que é essa governança de camaradas? Inicialmente, o próprio presidente da empresa, não estamos falando aí no início do século XX, chama lá seus amigos, né, para bater um papo. Uma reunião informal que
acontecia a cada 2 ou 3 meses, né? E a gente apelidou ali de chá das 5, né? O lugar onde todo mundo vai para bater um papo, tomar um chá, falar as amenidades, obviamente opinar sobre a empresa, dar alguns palpites que o presidente iria executar ou não, né? Uma certa confraria. Interessante que esse hábito ele veio percolando, né, na ideia de que o presidente ele é dono desse processo da governança e que ele deveria convidar os seus amigos para participar. O que isso resvalou para quê? Resvalou por uma coisa que eu não sei até que ponto o nosso ouvinte está acostumado, mas que nos Estados Unidos, ainda até hoje, o presidente do conselho, ou seja, aquele que toma conta dos conselheiros, que organiza a reunião, que preconiza a pauta, as coisas que devem ser discutidas, ele também é o presidente executivo, né? O que é uma discussão muito grande aí na literatura, se isso é ideal, é adequado ou não. Mas isso remonta dessa cultura, né, do chá das 5, do presidente convidar os seus amigos para estar lá e bater um papo. Então, o que isso acontecia? O que isso trazia de consequência? Não muita coisa, né, porque os conselheiros não tinham muita responsabilidade, como hoje tem, né? Numa companhia de capital aberto, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, os conselheiros são responsáveis, né, são corresponsáveis pelo que está acontecendo na companhia. Né? No Brasil, nós temos a chamada Lei dos Administradores, que ela enquadra tanto os dirigentes como os conselheiros nos mesmos crimes de responsabilidade. Né? Então, hoje é diferente. Por outro lado, como é que evoluiu isso ao longo do século XX? Essa governança, essa confraria, ela passou depois, num segundo momento, por uma governança de ativismo, que é exatamente o momento que começa a haver esse choque, né, entre os dirigentes e os acionistas. O evento mais marcante, né, foram a queda da Enron e da WorldCom, né, nos Estados Unidos, lá no início da década de 90, que incitou, né, que ensejou que os minoritários trouxessem um certo ativismo. Olha só, eu estou investindo nas ações aqui, essa empresa ela está indo para a cucuia, né, e como é que fica meu dinheiro? Então eu quero ter um papel ativo no conselho. Eu quero participar dessa governança. Então, o primeiro movimento de diversidade, para mim, acontece aí, no final da década de 80, início da década de 90, quando, então, os minoritários começam a ter um certo ativismo e vão para conselho. Então, é uma diversidade ainda muito incipiente, mas que ela já diversificou daquele controlador ou daquele dirigente que tem a única voz de comando. Então, eu chamei isso aí de uma governança de ativismo. Agora, na entrada do novo milênio, o que a gente vê de diferente? A governança de agência. O que é a ideia da teoria de agência? A ideia da teoria de agência é que os acionistas são chamados de principals e os conselheiros são chamados de agents. Então, entre principals e agents, tem um certo conflito de agência. Né? Os acionistas querem fazer que a companhia dê mais resultado com menos recurso, os dirigentes, né, os agents, querem fazer que a companhia dê menos resultado com mais recurso. Por quê? Os bônus deles vão ser melhores, é mais fácil de atingir, vai viver numa zona de conforto. Então, quando a gente começa a trazer o conselho, né, e foi isso lá no início aí da década de 90, o conselho como intermediário, como intermediador desse processo, ele passa a exercer essa governança como um intermediador, né, do conflito de agência. E aí, então, passa-se a chamar para os conselhos os conselheiros independentes. Ou seja, aqueles que não têm nada a ver com a companhia, né, que até se preconiza hoje em dia uma boa prática de que o número de conselheiros independentes seja maior do que o número de conselheiros que têm alguma relação com o acionista ou com a empresa, de tal forma que se forma ali um painel que é independente, que vai pensar na companhia, vai pensar no bem da companhia, vai pensar no que é bom para o negócio, o que a gente chama ali de exercer um papel de diligência, né, ativa, e buscando, então, o melhor resultado. Então, aí tem uma outra diversificação, tem um outro movimento de diversidade, que é, olha, nós podemos ter ali no conselho alguns indicados pelos acionistas, podemos ter minoritários, que veio desse outro segundo movimento, e agora temos os chamados conselheiros independentes.
Qual é o momento que nós estamos hoje, né? Assim, nessa evolução histórica? O momento que nós estamos hoje, aí voltando aqui para o meu chart, é o que eu chamo de governança de equidade, né? Então, nós começamos, e aqui esse dia de ontem e de hoje tem discutido isso com muita profundidade, o que é essa equidade, o que é essa diversidade, né? E isso migrou, fortunadamente, né, de forma ainda bem, né, migrou também para o andar de cima, migrou para o conselho. Como é que a gente forma um conselho que ele é diverso, né? E qual é o princípio que estaria adjacente a essa ideia de uma diversidade no conselho? É o princípio que a gente tem discutido aqui nesse painel, né, nesses dias, que é o princípio de que várias cabeças pensam melhor. Cabeças diferentes vão ver ângulos diferentes da mesma questão, né? Vão ver o universo, né, de forma diferente, como foi dito em outras palestras, a gente vai ver ângulos da questão e vamos trazer, né, a cada um esse ângulo. E pelo choque de ideias, né, eu gosto de falar do confronto de ideias, né, o confronto não de egos, né, o que ainda existe e que é muito negativo, né, o confronto de egos, mas sim o confronto de ideias mostrando esses ângulos diferentes, nós vamos chegando cada vez mais próximos do que poderia ser uma melhor decisão. Porque, afinal de contas, o conselho, né, a governança, está ali para tomar decisão, está ali para tomar decisão sobre as grandes questões da corporação, sobre as questões importantes e não tão urgentes, aquelas questões que precisam ser encaminhadas, porque tem a ver com o futuro, mas não são questões que têm a ver com apagar incêndio do dia a dia, porque isso está a cargo, então, dos executivos. E essa equidade lá no topo, na governança, ela se reflete hoje na ideia de que precisamos ter mais mulheres no conselho, precisamos ter pessoas de outras etnias, de outras raças, precisamos ter pessoas de diferentes regiões geográficas, mesmo dentro de um país, como o Brasil, por exemplo, que é um país continental, pessoas do Sul têm uma visão de mundo diferente das pessoas do Norte. Por mais que tenham formações, ou sejam de etnias, de sexo, de orientação sexual semelhantes ou diferentes, elas têm uma visão que é regional. Então, a gente começa a pensar no conselho, e isso está demandando agora um trabalho bastante interessante, que é como é que eu estabeleço, de fato, um conselho que é diverso, um conselho que está pensando na inclusão e trazendo esses elementos diferentes para poderem debater maior as grandes questões da corporação. Então, eu acho que esse é o momento, né, que a gente está, eu acho que a Luciene vai explorar um pouco mais esse momento, o que é interessante nessa equidade. Agora, eu já antevejo um futuro, né? Eu acho que não só falar no momento que nós estamos hoje, que é muito positivo, que de alguma forma nós estamos fazendo no Conselho uma coisa semelhante ao que é feito com a questão das cotas no ensino, né, na educação, que é você estabelecer um determinado número de vagas para pessoas diferentes de outras posições, né, de outras etnias, de outras raças, de outro sexo, enfim. Mas também eu antevejo, né, que no momento, eu não sei quantos anos para frente, mais 10, 20, 50, 100 anos, não sei, nós vamos chegar finalmente ao que eu acho que é o ideal, que é uma governança de perfis, né? Eu chamo governança de perfis porque é o quê? A ideia de que a diversidade vai ser levada a seu extremo mesmo, não mais simplesmente por uma condição social, né, que infelizmente nós temos muito desigual e que hoje precisamos ter o efeito cunha, né, o efeito alavanca, mas a gente vai chegar no momento em que nós vamos selecionar para a governança e para todos os eventos, para todos os empreendimentos, pessoas que tenham perfis de comportamento motivacional diferentes. Ou seja, o que é isso? É aquela pessoa, seja ela de novo, de qual sexo for, de religião, etnia, etc. e tal, que tem uma capacidade de enfrentar os problemas, tem uma capacidade de discutir e de visualizar as questões daquele problema de acordo com a orientação motivacional delas, que é o seguinte: tem pessoas que são mais diretivas, tem pessoas que são mais empreendedoras, tem pessoas que são mais produtoras, tem outras que são mais integradoras, outras mais administradoras. Quando a gente consegue, num colegiado como é o colegiado do Conselho, identificar e trazer pessoas com perfis de comportamento diferente, elas vão, obviamente, olhar, de fato, as questões com um ângulo diferente. Pensando num exemplo, nós precisamos agora desenvolver uma nova fábrica. Alguém vai olhar com perfil de risco, o mais conservador, o mais administrador. Aquele que é mais empreendedor já vai falar, precisamos pensar nessa fábrica com mais escala. Aquele que é mais integrador começa a olhar, não, mas espera aí, que pessoas nós vamos colocar lá?
Qual vai ser o time? Como é que vai ser a liderança dessa fábrica? E assim sucessivamente nós vamos ter debates muito mais ricos, muito mais inclusivos e que, portanto, com uma probabilidade maior de acertar. Eu acho que essa é a luz da diversidade que eu vejo num caminho que ele vem muito no início do século passado, um caminho extremamente conservador, né, extremamente polarizado, né, vamos dizer assim, não polarizado, monopolarizado, né, de uma visão só, muito monocromático, e que vem agora paulatinamente se diversificando, chegando no momento atual da equidade, e que, para mim, vai migrar no futuro breve para essa diversidade de fato, onde nós vamos ter pessoas diferentes umas das outras, né? Então, é isso a minha contribuição aqui. Eu passo agora para a Luciene poder continuar. Bom, obrigada, Vanderlei. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Luciene, eu sou psicóloga por formação, fiz uma carreira executiva de mais de 20 anos e há 6 anos eu estou atuando com o tema da governança e desenvolvendo aí uma carreira junto com o Vanderlei, muito inspirada na teoria que é bem debatida e aprofundada pelo Vanderlei. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao CIEE e agradecer ao Vanderlei a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, debatendo esse tema. Para mim, um evento como esse, Festival da Diversidade, é um evento que marca realmente um compromisso grande de uma instituição como essa, de um tema de extrema relevância no momento, que traz um compromisso maior de valores relativos a respeito às diferenças individuais, respeito ao que é diverso, né? E que, muito bem colocado pelo colega anterior, muitas vezes incomoda a gente, que a gente precisa trabalhar muito bem, respeito à ética, né? E respeito à justiça, e que traz ambientes muito mais justos, e que vão colaborar aí com esse ambiente corporativo. Dizer também que, por curiosidade, alguns anos atrás eu passei pelo CIEE como estagiária e comecei a minha carreira executiva através do CIEE e fico muito feliz de voltar aqui e poder falar para essa audiência que acredito que está cheio de expectativas com essa entrada no mundo corporativo e desejar aí muito sucesso para vocês. O meu objetivo aqui hoje, eu acho que é compartilhar um pouco da teoria e da experiência, falando do momento atual, que o Vanderlei aqui bem definiu como a governança da equidade. Tá? Deixa eu só ver se eu aprendo aqui. Isso. Certo? Então, vamos lá. Bom, eu acho que a evolução adaptativa, né, que é uma teoria que a gente comenta bastante, né, as empresas elas vivem essa evolução adaptativa, né? A empresa não é um ser congelado, ela precisa evoluir, se adaptar ao momento. E o que eu tentei trazer aqui nessa forma gráfica é muito mais didático para representar o que a gente quer chamar a atenção nessa migração, e trazendo como marco o que aconteceu recentemente agora no Fórum Econômico Mundial, onde houve um manifesto e onde saiu esse manifesto aí, o propósito universal das empresas na 4ª Revolução Industrial. Isso para a gente é um marco, que é um pano de fundo do que está acontecendo nas empresas e que, de alguma forma, ele vai respaldar no ambiente da governança. Bom, até então, as empresas elas vinham atuando basicamente com foco nos seus shareholders, nos seus acionistas, no dono do capital, né, no dono da propriedade. E, baseado nisso, todo o modelo da governança ele estava muito focado a partir de indicadores econômicos, a partir de busca de resultados de curto prazo, resultados de curto prazo que, muitas vezes, acabavam impactando, de alguma forma, a sociedade ou o planeta. Quantos casos qualquer um de nós aqui pode contar que viu isso acontecer? E, de certa forma, uma reflexão profunda com as novas gerações veio questionando o quão isso vem comprometendo o futuro das gerações, o futuro do planeta. E aí é bem importante que, em 2020, nesse fórum se faz uma reflexão profunda de como as empresas podem se adaptar para realmente passar a ser protagonistas de uma mudança que é importante e que precisa ser feita. E aí eu tento traduzir um pouco o que traz esse propósito universal das empresas em 3 grandes vertentes, né? A primeira vertente, a gente fala do capitalismo consciente, né? Acho que é um conceito bastante importante,
que faz com que as empresas revisitem os seus propósitos e revisitem os seus propósitos em busca de propósitos que sejam relevantes para o mundo, relevantes para a sociedade. E a revisão desses propósitos à luz de um envolvimento de outros stakeholders, que a gente chama, que são partes interessadas, além dos shareholders, né? Além do acionista visando o lucro no seu investimento feito na empresa, mas olhando para os colaboradores da empresa, olhando para o bem-estar dos colaboradores, do como eu engajo as pessoas da forma como elas estão na sociedade hoje e permito que elas contribuam com a empresa. Olhando também para a sociedade, para os clientes hoje que atendem aquele segmento de negócio, aquela empresa, como é que esses clientes hoje se relacionam com a marca. Então, o capitalismo consciente é um dos conceitos que vem através desse novo propósito e que faz realmente com que as empresas repensem o seu modelo e acaba, de alguma forma, impactando nesse modelo da governança, onde a governança deixa de olhar somente para o acionista e passa a olhar para todos os stakeholders envolvidos na cadeia. Clientes, funcionários, sociedade, parceiros de negócio, fornecedores, etc. Um segundo conceito que é muito importante, né, revisitar o propósito. Se eu tenho um propósito relevante, agora eu preciso repensar as minhas estratégias, eu preciso definir as minhas estratégias de forma que essas estratégias olhem para a perenidade da empresa, para a perenidade da sociedade e para a perenidade do ambiente. E daí vem as 3 letrinhas muito famosas hoje, que a gente escuta o tempo inteiro nas empresas, que é o ESG, né? Então, a perenidade da empresa, traduzida no G da governança, a governança vai olhar para esse tema da perenidade da empresa, e olhar para esse tema da perenidade da empresa, lembrando que a perenidade da empresa agora ela não está baseada somente em indicadores econômicos, mas também indicadores que nos ajudem a mensurar o quão aquela empresa está alinhada com um compromisso com a sociedade e com o meio ambiente. Então, é o ESG como o segundo tema que aparece aí a partir do propósito universal das empresas na 4ª Revolução Industrial. E o terceiro, e também tão relevante quanto, eu acho que os 3 se somam, é o espírito colaborativo, né? Assim, as empresas que antes se olhavam só como concorrentes no mercado, passam a ter um compromisso agora de olhar umas para as outras, pensando nas suas capacidades e na oportunidade de colaboração entre as empresas. E colaboração para quê? Para atender as necessidades do mundo, para resolver as grandes questões da sociedade e do mundo. E aí a colaboração entre as empresas, ela passa a ser o terceiro ponto relevante nesse sentido. Faz sentido, Vanderlei? Claro, total. Bom, então, de forma bem didática, esse é o movimento que a gente passa de uma governança focada no shareholder para uma governança focada no stakeholder. Falando do conceito um pouco da governança corporativa, a gente vai trazer aqui o modelo da governança inclusiva dos stakeholders, porque a ideia realmente é trazer representantes, trazer os stakeholders para a discussão da governança da empresa, começando pelo conceito da governança, em que mostra a governança como um sistema, né? Ela é um sistema de práticas através dos quais as empresas são dirigidas, monitoradas, etc. E esse esquema, eu acho que ele é bem interessante, porque ele mostra esse conceito de forma bem abrangente do que diz respeito à governança. Na parte do telhado, a gente vai falar, né, na parte de cima, das melhores práticas da governança, né? E mostrando que as melhores práticas da governança hoje, elas, além de olharem para os temas econômicos da empresa, elas devem olhar também para os temas relativos aos aspectos sociais e ambientais, como que a gente falou, já comentou anteriormente. Então, nessa parte específica do modelo, cabe destacar essa mudança que a governança agora precisa atentar de forma bastante prioritária para o tema do meio ambiente e para o tema da sociedade. Uma questão que aparece nesse sentido é que nessas dimensões ainda não temos métricas tão consolidadas quanto existem na dimensão econômica. Mas, com certeza, é um tema que está sendo bastante discutido e em breve, a gente deve ter esse tema bastante evoluído. Eu não tenho dúvida que
botar o problema de frente para todo mundo faz com que todo mundo olhe para o problema e pense, né? Hoje a gente tem vertentes que acusam, né? Não temos métricas sólidas, matemáticas que possam monitorar esse tema ambiental e social, né, de forma ampla. São métricas muito limitadas, né? Número de mulheres em conselho, mas, com certeza, a gente deve estar evoluindo e tendo essa dimensão tão consolidada quanto é a dimensão de indicadores econômicos, financeiros, eu acho que muito em breve. Você acredita nisso? Com certeza. Sim. Essas métricas discricionárias vão evoluir para algumas coisas muito mais profundas, né, e mais pautadas na realidade, né, conforme vai evoluindo os modelos, né, com certeza. Sim. Bacana. Bom, o que muda também agora, falando dos pilares da governança, né, nessa parte do esquema, a gente fala um pouco dos pilares, e o primeiro pilar que aparece é o acionista, né? O acionista, o shareholder, ele é o investidor, ele é o dono do capital, ele é o dono da propriedade, e ele aparece como primeiro pilar. O que muda nesse modelo da governança para esse sujeito, né? Muda basicamente a necessidade dele ser o líder, dele ser o protagonista desse movimento de trazer a empresa para repensar o seu propósito à luz de algo que seja relevante para o mundo e relevante para a sociedade. As empresas que não tiverem nos seus acionistas essa preocupação de repensar o seu papel para manter esse negócio relevante daqui para frente, elas terão dificuldades de seguir. Então, para os acionistas, a grande mudança que a gente enxerga para esse tema da nova governança é exatamente que o acionista seja o protagonista desse movimento que precisa ser feito. O segundo que aparece aqui é a questão do conselho, né? E o conselho aqui de administração, independente se eu estou falando de um conselho consultivo ou de um conselho deliberativo, o conselho também sofre mudanças. E a mudança que o conselho sofre é, primeiro, parar de olhar somente para indicadores financeiros, trazer para a agenda do conselho temas relevantes relativos à agenda de um capitalismo consciente, a agenda ESG, em que traga temas de meio ambiente, de sociedade, e de o quão a empresa está se preparando para colaborar nesse ambiente maior mundial com as grandes questões mundiais. Então, isso é uma das grandes vertentes de mudança a nível do Conselho Consultivo. E a segunda, talvez mais difícil e que a gente precisa olhar, porque ela, eu acho que vai ajudar sobremaneira a primeira parte, é que os conselhos realmente tenham expressão da diversidade, né? Vanderlei, acho que já comentou um pouco, a carreira do conselheiro é uma carreira pós-carreira executiva e, em assim sendo, a gente acaba tendo também uma expressão muito limitada da diversidade nos conselhos, assim como na liderança das empresas. E conversávamos um pouco do desafio que a gente tem de trazer representantes de grupos diversos para uma formação de carreira de conselheiro. Porque também sentar numa cadeira de conselho exige uma preparação, exige cabelo branco, né, Vanderlei? Um pouquinho de experiência. Experiência. E um outro tema que vem sendo bastante discutido também diz respeito à diversidade etária, né, a diversidade de gerações, que precisa ser representada também nos conselhos. A nova geração, uma geração que talvez não tenha cabelo branco, mas tenha muito do nativo digital e que possa contribuir bastante nas discussões do conselho, né? Maturidade é diferente de idade, né? Sim. Exatamente. Então, são questões importantes que vêm no pilar do conselho para que a gente possa refletir. O terceiro ponto que a gente destaca aqui é o ponto da gestão. No que diz respeito à gestão, as mudanças relevantes para esse novo cenário da governança dizem respeito à capacidade de adaptação da empresa a essa nova realidade, a essa nova economia. Uma nova economia que exige que a empresa se desenvolva para ter presença no mundo digital, que seja uma empresa que esteja super antenada com essa agenda ESG, com os temas do meio ambiente, com os temas da sociedade, com a representação da diversidade nos seus quadros de liderança, da forma como vem tratando esse tema internamente. Então, acho que esses são temas que impactam diretamente nesse pilar da gestão, nesse novo modelo da governança. Os demais pilares,
eles não têm mudança expressiva, a não ser o último pilar, e eu gosto muito desse esquema, que denomina esse último pilar de essência, e ele chama de essência a ética no novo modelo da governança corporativa. Apesar de entender que a ética sempre permeou, né, as nossas discussões, mesmo em modelos anteriores de governança, essa ética agora ela vem muito representada com o compromisso com a sociedade, com o compromisso com o meio ambiente, com o compromisso com as questões do mundo. E aí eu acho que dessa forma a gente realmente tenta retratar o que é esse novo modelo da governança inclusiva dos stakeholders, onde todos são chamados a aprofundar uma reflexão e a repensar o papel das empresas nesse movimento maior. Ok? Ok. Flávia, está animado aí o chat? Bom, problema que a gente chama... Está super animado, então tá bom. Super animado. Eu espero... E o pessoal conectado prestando atenção, viu? Porque esse novo modelo de governança, ele não é de interesse só aos conselheiros. É importante que todas as faixas da pirâmide conheçam e passem a operar de acordo com esses novos valores, né? Sim. De acordo com esses novos critérios. Perfeito. Porque não dá mais, a gente já sabe que não dá mais para pensar em sustentabilidade sem abrindo mão de qualquer um desses eixos, né? O econômico, o ambiental e o social. Então, está sendo super importante, sim. O André depois vai dar um retorno para a gente, porque ele está interagindo com a moçada no chat. Mas que discussão necessária. E como é importante a gente se localizar nesse novo momento do mundo, né? Porque o mundo mudou. Sim. As regras do jogo hoje não são mais as mesmas. Sim. E a gente não tem outro jeito, não tem plano B para o planeta, né? Sim. Ou todo mundo se compromete e caminha para a mudança, ou então nosso destino não será dos melhores. Perfeito. Que bom. Obrigada, Flávia, para eu tomar uma água aqui. Bom, um ponto de atenção que a gente chama, e já tivemos a oportunidade de comentar um pouco também, é que as lideranças corporativas ainda têm muito pouca expressão da diversidade, e isso acaba impactando na composição dos conselhos. O grande desafio hoje na composição de conselhos diversos é trazer profissionais experientes, representantes, que não sejam representantes só da maioria que existe hoje de homens brancos, engenheiros, né, vindos de carreira executiva financeira, e aí vem o grande desafio da gente compor esses conselhos com pessoas diferentes. Eu diria que a representação de gênero talvez seja a que está mais evoluída, apesar de ainda estar muito distante do potencial, né? A gente vê hoje a disparidade que ainda existe entre a representatividade da mulher na sociedade e a representatividade da mulher em posições de liderança nas empresas e nos conselhos, mas outros grupos que devem ser representados relativos à representatividade, seja de etnia, seja de orientação sexual, eu acho que estão muito mais aquém e que precisam caminhar muito mais por atraso que a gente teve para que realmente essas pessoas pudessem chegar a ter acesso em condições equitativas a posições de liderança em empresas. E que bom que o que a gente mais está vendo hoje é empresas com programas focados para a aceleração desse movimento, permitindo que muito em breve a gente tenha essa evolução. Eu costumo dizer que esse um movimento, o mundo acontece num crescimento de movimentos de pêndulo, né? Onde a gente sai de um extremo e quando a gente solta o pêndulo de um extremo, ele precisa ir a outro até ele achar o ponto de equilíbrio, né? Aí vem o tema das cotas, né? Que para mim a gente está puxando o pêndulo e tentando realmente forçar, acelerar esse movimento para que realmente a gente tenha uma condição de daqui a pouco ele buscar o ponto de equilíbrio e garantir aí uma equidade maior nas posições de liderança, tal qual a gente tem hoje na sociedade. Acho que esse movimento é um movimento que a gente espera que na próxima década a gente tenha aí um crescimento de forma bem acelerada.
E nós que já estamos no Conselho, né, também temos desafios de, em paralelo ao mundo corporativo, pensar em modelos alternativos de acelerar a formação de conselheiros, de pessoas capacitadas para atuar em conselho e em governança, que realmente tragam a expressão desses outros grupos. Certo, Vanderlei? Perfeito. Muito bom, Luciane. Bom, a gente estava comentando aqui, é bom saber que recentemente, né, acho que foi agora em agosto, a Nasdaq acaba de anunciar que as 3.000 empresas cotadas na Bolsa da Nasdaq, elas vão precisar ter um representante nos seus conselhos do gênero feminino, de grupo LGBT e de etnias diversas. Então, está acontecendo, é um caminho sem volta, não tem como, e a gente precisa realmente pensar de que forma cada um de nós pode colaborar para acelerar esse movimento. Eu vou terminar a parte da minha apresentação aqui, e depois a gente vai abrir para um debate e trocar ideias com vocês sobre como fazer essa aceleração da melhor forma possível, e seria ótimo escutar a audiência com relação a esse tema, falando que, na nossa visão, né, acho que esse aqui é um tema muito discutido por nós antes de ser trazido aqui, a gente fez uma divisão mais didática aqui, mas acelerar essa maturação, a gente não pode acreditar que é uma responsabilidade só dos presidentes de empresa, nem só do conselheiro. Eu acho que é uma responsabilidade de todos nós. Sejamos líderes de empresa, sejamos conselheiros que já atuam nos conselhos, sejam de administração ou consultivos, os próprios colaboradores, as áreas de recursos humanos, com papel fundamental em dar um suporte nas políticas das empresas para que realmente essa inclusão da diversidade ela aconteça de uma forma real e que não seja somente um tema para dizer que aqui tem, né? A gente vê muitas empresas querendo cumprir checklist e dizer aqui tem, mas quando você vai aprofundar e você faz 3 perguntas, você vê que o programa não está tão bem sustentado. E por que não os estagiários também, né? Entrando, os primeiros que estão entrando, é sangue novo, é representante da nova geração, e que vem hoje. A gente vê hoje movimentos bem interessantes que fazem, inclusive, tipo uma mentoria reversa, né? Por que não? Talvez um jovem, um representante de uma geração millennial, ele tenha mais facilidade de mentorar um presidente de uma empresa para mostrar a ele a realidade que ele hoje conhece melhor do que nós, que somos gerações que vivemos com outra cabeça e que precisamos realmente da ajuda de vocês que estão chegando nas empresas para nos ajudar com esse olhar. E aí terminar dizendo que é super importante para as empresas essa expressão da diversidade, porque é a expressão da diversidade que vai permitir que essas vozes diferentes, que esses pensares diferentes colocados na palestra anterior aqui, possam ajudar a empresa realmente a repensar o seu propósito, de forma que o seu propósito seja um propósito relevante para a sociedade como um todo, e não somente para um grupo exclusivo da sociedade. Então, era esse o recado que a gente tinha aqui para compartilhar. Espero que tenha sido interessante. Acho que governança é um tema um pouco mais pesado, mas a gente tentou trazer aí da melhor forma possível para colaborar com vocês. Eu só queria complementar, Luciane, né, pegar um gancho na tua fala, né? Eu, apesar de ser um jovem de 60 anos, né, eu já atuo em conselhos há 25 anos. Então, nesses 25 anos, eu pude acompanhar um pouquinho da evolução da governança no Brasil, né? E o Brasil ainda está bastante atrasado, né? Se a gente comparar nessa questão de diversidade, principalmente com os povos nórdicos, né? O pessoal da Suécia, da Finlândia, enfim. Lá, o que a gente já observa hoje, 50% da formação dos conselhos, em média, são mulheres e 50% homens. Então, essa diversidade de gênero, por exemplo, que talvez seja uma das primeiras, né, dos tipos de diversidade, ela já está bastante bem composta, né, lá fora, nesses países mais desenvolvidos. O Brasil ainda está na faixa de 10%, 13%. Né? Nós estamos, vem evoluindo bastante. A boa notícia é que, trabalhando também com essa questão de educação, né, como você sabe, né, a gente faz as certificações para conselheiros, etc. e tal, e é procurado, né, por headhunters, para indicar pessoas. E muitas vezes, há 3, 4 anos atrás, até pouco tempo, né, os headhunters me ligavam e me perguntavam quanto ganha um conselheiro,
né? O que faz um conselheiro, qual é a sua função? Ou seja, os próprios headhunters, que são um caminho, né, para levar conselho, exibiam uma certa falta de conhecimento no assunto. De 3 ou 4 anos para cá, isso inverteu completamente, a tal ponto que o ano passado, em plena pandemia, né, eu fui contatado pelo menos umas 3 vezes por headhunters, que normalmente não faziam posição de conselhos, procurando vagas de conselhos e, pasmem, para mulheres. Né? E aí eu comecei a indicar, mas pode ser também conselheiro com esse perfil? Não, é mulher. Então, você vê que o efeito, né, o efeito Cunha, né, o efeito da cota, né, vamos dizer assim, da cota de participação tão necessário para mudar uma realidade que vem aí de séculos, né, de persistência na não equidade, etc. e tal, ele começa de fato a acontecer. Né? O que, do meu ponto de vista, é muito interessante para tentar acelerar um pouco esse atraso que nós temos, né, em relação aos outros países. E eu percebo que isso vai começar a acontecer no todos os outros requisitos aí de diversidade. Embora com o que você levantou de dificuldade, que é que nós, para termos no conselho, né, que é talvez ali a mais alta instância, né, do corpo diretivo de uma organização, para termos lá lideranças das diversas etnias, diversas orientações sexuais, etc. e tal, eles precisam estar assumindo também ainda na gestão, né, ainda na operação, sim, na gestão, no topo executivo, para chegar ao conselho. Esse talvez seja o grande desafio desse início do milênio. Como é que lá embaixo nós podemos, e mais ainda, né, como é que lá na educação a gente dá oportunidades iguais, porque a gente sabe que é muito desigual, né? Quem tem mais condição financeira vai para as melhores escolas, consegue as melhores vagas, né? Circulou aí uma foto, né, de uma empresa, né, de administração de investimentos com várias pessoas, todos iguais, né? Então, assim, como é que você muda essa realidade, né? Não só por uma política de contratação, mas uma política educacional, né, que vai poder elevar o nível de todo mundo e trazer essa equidade, né, para cima no Conselho. Perfeito. E o interessante, né, Vanderlei, é que por muito tempo a gente entendia que era uma questão da política pública, né, a questão da educação e não está comigo. O interessante agora é ver que as empresas e a sociedade civil chamaram para si essa responsabilidade, né? Então, as empresas estão tentando suprir esse gap que acontece pela questão da educação, trazendo um compromisso para si de realmente acelerar a carreira de representantes de grupos diversos para que eles possam chegar mais rapidamente em posições de liderança, garantindo à empresa aí realmente uma condição diferenciada a nível de diversidade, e que bom que isso vai acontecer, porque é o primeiro passo para se chegar realmente em posições de governança das empresas, né? E como você colocou, né, a ideia que você colocou muito bem, né, que hoje em dia essa ideia de um capitalismo consciente, né, do ESG, né, que no nosso entendimento veio para ficar, essas são, inclusive, são pilares muito importantes para as empresas começarem a ter esse papel proativo, né, esse protagonismo na redução da diversidade, porque a gente percebe hoje claramente, né, que as empresas de capital aberto 100%, mas até as empresas de capital fechado pensam nessa questão da sustentabilidade de uma forma geral, né, de se alinharem com os princípios do ESG, porque elas começam a perceber, primeiro, que o consumidor pode, de uma hora para outra, abandoná-las, se ele perceber que não há um propósito, que a empresa não está contribuindo com a sociedade, que ela está trazendo produtos que não estão agregando valor, que, pelo contrário, estão criando vícios, estão trazendo doenças no futuro, enfim. Qual é o tipo de produto e qual é o propósito da companhia? Isso está em voga e o consumidor está pensando nisso. O segundo ponto, talvez o mais impactante, é o bolso, né? Porque na medida em que as empresas perdem esse consumidor, ela começa a ter menor resultado. Ela começa a performar menor e os seus próprios acionistas começam a apreensão. Né? Os grandes fundos de investimento internacionais, alguns deles já estão selecionando carteiras de investimento só de empresas que preconizam o ESG, que são o quê? O ESG, o ambiental, né? uma proposta que leve para o ambiente uma reversão desse quadro caótico que nós estamos chegando hoje, né? De mudança climática, etc. e tal, que consigam trabalhar o aspecto social. Quando a gente fala social, você bem colocou a ideia de trazer os stakeholders, né, os públicos, para participarem da companhia, para que a companhia crie valor para esses públicos, mas, ao mesmo tempo, esse S também tem a ver
com a questão de como é que eu levo para a sociedade, o que eu estou levando de bem para a sociedade, como é que eu diminuo a desigualdade, como é que eu faço a inclusão. E quando chega nesse ponto de inclusão, é que a empresa tem esse papel de trazer para todas as suas camadas, para a operação, para a gestão, para o executivo e para o conselho, essa diversidade que cria um debate rico, né, que vai propiciar, no final, melhores decisões para a companhia se posicionar melhor no mercado. Né? Bem lembrado, né? Assim, a nova economia ela muda radicalmente a relação do consumidor com as marcas. Né? As novas gerações elas têm uma consciência, uma ética muito grande com relação a esse tema social e ambiental, e elas avaliam esse item antes de consumir o produto. Né? E isso já é de conhecimento das empresas, as empresas já entenderam e estão realmente preocupadas com isso, e se não se preocuparem vão realmente perder mercado, é uma questão de competitividade das empresas, e o mercado de investimentos, como o último, né, que entrou, e quando o mercado de investimentos entra, não tem outro jeito, porque as empresas precisam de recurso, realmente focando os investimentos em empresas que olham com seriedade para esse tema e que estão realmente dando o devido valor para esse tema. E aí fica o desafio para a gente, para realmente garantir prioridade nas discussões que esse tema traz dentro dos conselhos, para contribuir com a prosperidade aí das empresas, contribuindo para um mundo melhor. Acho que esse é o objetivo de todo mundo, e esse é o lado bom dessa consciência ética que vem com a nova geração, com essa preocupação maior. Sem dúvida. Só para concluir aqui, também chamar a Flávia, né, que a Flávia não participou aqui ainda com a gente nesse debate, mas só para colocar, eu acho que eu vejo com muito bons olhos, né, o futuro, embora a gente vá passar por grandes desafios. Eu não sou também tão otimista nesse ponto no curto prazo, né, porque os desafios ambientais estão aí, vão ser demandantes, as empresas não vão poder se eximir, né, desse papel, dessa responsabilidade, e os conselhos que estão lá no topo realmente vão ter que pensar muito bem, né, sobre essa questão de como é que vai trazer para o debate pessoas com visões diferentes, porque certamente isso vai acelerar as melhores soluções, e acho que é isso que a gente vê num painel, né, num fórum como esse aqui do CIEE de diversidade, vendo a diversidade sob diversos ângulos, né, não só nós falando de governança, mas cada um trazendo outros quesitos aí da diversidade. Acho fantástico, porque é um tema realmente muito atual e extremamente importante. Mas o bom é que está acelerando mesmo, tá, Vanderlei? Aprendi esses dias... Oi, Flávia. Aprendi esses dias que não é mais mudança climática, tá? É emergência climática agora, para dar o tom do quão emergente é. É isso aí. É verdade. Nós temos pouquinho tempo, menos de 3 minutos, mas tem uma pergunta entre as várias que chegaram que eu queria dividir com vocês, que me parece um complemento interessante. Muitas empresas estão criando e investindo em grupos de afinidade. Que contribuição esses grupos de afinidade podem oferecer e como pode se dar uma relação desse conteúdo criado pelo grupo de afinidade com os conselhos? Existe uma importância estratégica nisso? Dá para responder rapidinho? Eu vou falar 30 segundos. Eu acho que com certeza. A questão única que se coloca aí, Flávia, é como é que o conselho cria canais de diálogo, né, com as camadas, porque eles se reúnem uma vez por mês, né, e eles são muitas vezes só pilotados pela pauta do CEO e dos diretores. Então, é preciso trazer mecanismos para fazer essa camada poder estar lá, né, esses grupos de afinidade, poder discutir a cultura, os valores e o posicionamento da companhia. Acho que esse é o grande ponto de mudança que é preciso para acontecer isso de forma efetiva. Luciene? Não, eu concordo plenamente. Assim, o desafio do Conselho de alinhar nesse momento dos diferentes stakeholders, né? E eu acho que o grupo de afinidade ele vem realmente representar a expectativa de um determinado grupo que tenha relação com aquele negócio. Realmente a palavra que eu diria é o diálogo, né? É o diálogo aberto, é um diálogo muito transparente que, para chegar ao conselho, o nível de gestão precisa estar preparado realmente para organizar essas informações e trazer como prioridade para a discussão. E aí realmente o papel do acionista, né? Do dono do capital enquanto dono da agenda do que vai ser tratado. Maravilha!
Luciene e Vanderlei, muito obrigada pela aula de governança nesses novos tempos que a gente está vivendo e que a gente precisa se alinhar, entender esses novos princípios, as novas regras do jogo, para todo mundo seguir na mesma direção, né? Então, o ESG hoje é uma premissa. Se você ainda não conhece o ESG, a sigla que a Luciene trouxe, tem gente que fala ESG, tem gente que fala ESG. Coloca no Google, vai ler a respeito, porque quem está entrando no mercado de trabalho hoje, você que vai ingressar num novo estágio, está procurando um espaço, uma oportunidade como jovem aprendiz, você já tem que chegar conectado nesses valores. Entender o mundo de hoje é diferente do mundo que era na época dos seus pais, por exemplo. Esses jovens que estão chegando agora já chegam nessa nova realidade. E é muito importante a gente chegar contextualizado nela. Então, vai ler a respeito, porque hoje essa é a regra do jogo, é o novo jeito de funcionar das empresas e o futuro é assim. Isso aí. Certo? Isso aí, certíssimo. Gente, muito obrigada, Luciene. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês. Obrigada, CIE.